Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento de emergência. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergências da disciplina de Emergências Clínicas, produzido pela Manolha Educação. Eu sou Júlio Marchini, médico assistente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e sou supervisor da residência de Medicina de Emergência. E para inaugurar o primeiro episódio comigo está Diego Amoroso. Ele é R2 da Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas. Ele é diretor da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esporte de Aventura. Escolhemos o nome de 15 Minutos. 15 minutos podem ser os momentos mais importantes da vida de alguém no departamento de emergência. O que isso te remete, Diego? Eu acho que o termo 15 minutos é exatamente o que a gente ama na medicina de emergência. A hora crucial é aquele tempo que você não tem opção de pesquisar, você não tem opção de procurar na internet a resposta para a sua pergunta, você tem um tempo limitado para tomar uma decisão crucial para a vida daquele paciente. Eu acho que, pelo menos pessoalmente para mim, isso é o que mais me deixa apaixonado pela medicina de emergência. E tem uma frase famosa, ficou famosa, de Dan Sandberg, que é um médico assistente do Hospital Sangoran de Estocolmo, que medicina de emergência são os 15 minutos mais interessantes de todas as outras especialidades. Bom, e o assunto desse episódio, nós vamos falar de Crash Airway. Diego, o que é uma Crash Airway? Tem um termo em português? Então, nesse momento a gente está traduzindo alguns termos para medicina de emergência aqui para o Brasil. Esse é um dos termos que é bem específico da nossa especialidade, que é o Crash Airway. E a gente definiu em português como via aérea crítica, que, assim, só para vocês entenderem o que é a definição de Crash Airway. Quando o paciente chega para você, a primeira pergunta que você faz em relação ao manejo de via aérea é se ele é uma Crash Airway ou não. Esse paciente ele vai ser definido como crash, como via aérea crítica, se ele estiver inconsciente, arresponsivo, se ele tiver uma função cardiopulmonar crítica ou ausente. Então ele está pré-parada. Tem um termo em inglês que eles falam near death. Em português a gente acaba traduzindo isso mais ou menos como pré-parada. Aquele paciente que você sabe que vai parar em 30 segundos, em alguns segundos, se você não intervir imediatamente. E algumas vezes esse paciente já chega para você parado. Então a parada também é uma Crash Airway. E tem algumas coisas importantes aí, né? É um paciente que ele precisa de controle de via aérea imediata e provavelmente ele não vai se beneficiar de medicações. Então, esse paciente, como ele tem uma função cardiopulmonar já bem prejudicada, o nível neurológico que ele apresenta, o nível perfusional, orgânico que esse paciente apresenta, ele não é suficiente para que você tenha que inibir com algum tipo de medicação, por exemplo, um indutor ou um simpatolítico. O que você pode muitas vezes fazer para esse paciente é um bloqueador neuromuscular. Isso a gente vai chegar numa próxima parte do algoritmo, né? Então, inicialmente a gente identifica se esse paciente é ou não uma Crash Airway. Se sim ele for, então a sua primeira ação imediata já vai ser a laringoscopia. E ele tem que estar realmente não responsivo e relaxado. É um Glasgow 3 real, né? Então, o paciente Glasgow 3 tem algumas definições novas do Glasgow sugerindo que a pupila talvez valha entrar também nessa definição. Então, nos próximos meses, anos, a gente vai ter algumas definições novas para isso. A gente está falando do Glasgow 3 sem a pupila. O P, né? Sem a pupila por enquanto. Então, esse Glasgow 3 é um paciente que não responde a nada, nem a estímulo verbal, nem a estímulo motor ou abertura ocular. Mas isso não significa que esse paciente não tenha um trismo, não tenha alguma rigidez muscular ainda presente. Como é que é o fluxograma, então? Então, inicialmente o fluxograma, essa primeira pergunta. A gente sempre pensa o que eu tenho pressa para fazer na via aérea do paciente. Então, o paciente chega para mim, eu sei que eu tenho que manejar essa via aérea. Eu vou olhar para o paciente, a primeira coisa que eu vou perguntar é se é ou não uma Crash Airway. Se for uma Crash Airway, eu não vou me importar se é uma via aérea difícil, se não é. Eu tenho segundos para abordar a via aérea desse paciente. Então, a primeira ação que eu vou tomar, sendo uma Crash Airway, vai ser a laringoscopia. Aí tem dois caminhos. Tendo essa laringoscopia eficaz, se eu conseguir laringoscopar, conseguir visualizar a glote, conseguir entubar o paciente,
vai ser o manejo pós-intubação. Se eu não conseguir intubar esse paciente, tem alguns motivos. Independente do motivo nesse momento, eu vou fazer uma dose de um bloqueador neuromuscular, uma dose acima do que a gente costuma fazer para os adultos, que é 2 mg por quilo de succinilcolina, ou succinilcolina, ou bloqueador neuromuscular que a gente tem despolarizante, que é o mais disponível hoje no Brasil todo. Então a gente faz esse bloqueador neuromuscular. Após o bloqueador, a gente vai esperar aí mais ou menos uns 45 segundos. Enquanto eu espero, eu vou estar ventilando o paciente, porque esse paciente possivelmente, potencialmente, ele não tem uma ventilação efetiva. Então geralmente esse paciente eu não consigo monitorizar a saturação, ele não tem um padrão respiratório bom, então nesse momento eu vou estar fazendo ventilação com pressão positiva com o dispositivo bolsa-válvula-máscara. Esperei esses 45 segundos, eu vou tentar mais uma laringoscopia. Essa segunda laringoscopia já é minha melhor laringoscopia, porque eu já fiz o que eu poderia fazer para esse paciente para melhorar esse meu ato de laringoscopar. Então ele já está totalmente relaxado. Agora, se eu não conseguir intubar, eu vou começar a usar meus planos, né? Plano B, plano C, plano D. Aí já virou uma via aérea falha. Aí se eu tentar, aí a via aérea falha já é um outro conceito que eu vou poder usar nesse momento também. Se eu não conseguir intubar esse paciente 3 vezes, ou se eu considero que eu sou um especialista em via aérea, eu tenho uma experiência suficiente para falar já na minha primeira laringoscopia que esse paciente é uma via aérea falha. Então eu não consegui intubar porque ele tem uma abertura bucal de 1 centímetro, por exemplo. Mesmo após o relaxamento, ele não abriu a boca. Tem alguma disfunção de ATM, enfim. Eu posso caracterizar esse paciente como via aérea falha, mesmo antes de fazer as 3 tentativas. Então ele já vai para um outro algoritmo diferente. Muito bem. Tem como a gente se preparar para uma crash airway? Assim, A gente tem segundos para começar ela. Sim. A preparação da crash é um pouquinho diferente da preparação da sequência rápida de intubação, por exemplo. Na sequência rápida a gente tem a preparação antes de conhecer o paciente, preparação da sala de emergência, só que a gente também tem a preparação depois que o paciente chega. Na crash, quando o paciente chega, você já tem que estar tudo à sua disposição para poder abordar essa via aérea. Então, por exemplo, no intra-hospitalar, o material de via aérea tem que estar acessível, eu tenho que ter conhecimento de onde está cada coisa que eu vou precisar, cada equipamento que eu vou precisar para abordar a via aérea desse paciente, e até pequenos detalhes. Então, se um paciente precisa de 30 segundos para eu manejar a via aérea antes dele parar, talvez os 10 segundos que eu vá demorar para ir buscar uma luva seja tempo suficiente, seja um tempo importante que eu estou perdendo para esse paciente. Então, um detalhe de colocar a luva no bolso é uma das coisas que a gente se prepara para esse paciente. Mas, idealmente, você prepara todo o seu território, toda a sua sala de emergência e tem esse fluxo na cabeça. Se um paciente chegar nesse momento com uma crash, eu vou fazer isso, isso, isso. E esse pensamento não é só seu, você tem que ter isso compartilhado com toda a equipe, porque é uma sincronia entre todo mundo, né? A gente mudou isso no nosso serviço, né? No ano passado, a gente criou uma caixa de via aérea nova e que tem umas características novas aí, né? Então, antes de começar a residência, como funcionava? Quando chegava um paciente que precisava de manejo de via aérea, a gente tinha que, assim, quem estava presente na sala de emergência tinha que ir até o armário de via aérea, pegar o dispositivo, preparar, testar o material, trazer para próximo do paciente e usar. Hoje, o que a gente conseguiu mudar... Isso foi uma coisa que a gente levantou bem no começo da residência. Foi bem né? no comecinho. Foi um dos primeiros problemas que a gente reconheceu e já conseguiu reverter, entre muitos outros que a gente mudou, mas talvez esse tenha sido o primeiro que a gente conseguiu resolver na sala de emergência. Que agora, quando um paciente chega com uma crash airway, eu já tenho o equipamento à minha disposição, eu tenho uma caixa aberta, sem selo, sem lacre. Sem lacre. Isso é fundamental para a enfermagem. O material básico para aquela via aérea. Então eu não tenho um equipamento em excesso, eu não tenho muita coisa para me atrapalhar, procurar naquele momento. E ele fica bem próximo, ele fica do lado do leito do paciente. Ele já fica testado até. Dependendo de quem está no plantão, já testa esse equipamento. Então, de repente, tem alguns médicos que gostam de fazer isso, chegar, já colocar o fio guia, já moldar o seu fio guia, já deixar o cuff pré-testado e já deixar o ambu na posição, além do capnógrafo já no monitor do box 1, que é o box de parada que a gente, lá pelo menos no nosso serviço, né? Então acho que esse
Isso é uma coisa que a gente conseguiu mudar e que faz muita diferença na prática. Isso é um intra-hospitalar. E o crash airway fora da sala de emergência? Então, fora da sala, a gente tem também essa questão de preparar o seu material. Geralmente na rua, no SAMU ou GRAU, um serviço pré-hospitalar que você esteja prestando, geralmente na sua mochila você tem o seu equipamento. Então você tem na mente o que você vai fazer quando encontrar aquele tipo de paciente e você sabe o que tem ali. Alguns médicos também gostam de deixar já pré-montado o seu tubo, o seu fio guia, mas na rua tem algumas outras coisas que entram no algoritmo. Então, se eu chego numa cena que está insegura, mesmo que o paciente tenha uma crash airway, mesmo que eu saiba que ele pode parar nos próximos 30 segundos, eu não posso intervir. Eu não posso intervir em benefício da segurança minha e da minha equipe também. Como um acidente em rodovia, como um veículo pegando fogo, ou uma cena... Isso é muito comum em cenas de agressão. Então você chega na cena e ninguém quer que você atenda um paciente. Então todas as 30, 40 pessoas que estavam lá agrediram o paciente e não querem que você atenda. Então você tem que pensar primeiro na sua segurança para depois começar a tomar suas atitudes, suas intervenções médicas propriamente ditas. Isso é uma consideração importante, diferente de quem não, de quem trabalha no ambiente extra-hospitalar. Bom, então a gente já falou um pouco das duas a três primeiras tentativas. E se você está tendo mais de uma tentativa, você não está tendo sucesso na intubação. Mas o outro fator importante é a ventilação. Como é que a gente consegue definir se está conseguindo ventilar o paciente? Quando esse paciente chega, inicialmente, se ele não está tendo uma ventilação efetiva por conta própria, se ele não tem um drive respiratório bom, alguém já tem que iniciar as ventilações para esse paciente. Então você já consegue uma fonte de oxigênio, pega o seu dispositivo bolsa-válvula máscara, acopla no paciente e começa a ventilar. A partir desse momento a gente vai tentar a nossa primeira laringoscopia. Se depois dessa primeira laringoscopia eu tentei ventilar o paciente e não consegui, isso já é uma via aérea falha, é uma failed airway. Então, suponha que eu tentei intubar o paciente, não consegui. Coloquei o ambu, tentei ventilar esse paciente com a bolsa-válvula máscara. O paciente, por N motivos, ele é um paciente barbudo ou não tem dentes, ou tem uma disfunção anatômica facial que não me permite vedar bem aquela máscara e não me permite ventilar bem o paciente. Então, a partir desse momento, ele sai já desse algoritmo de via aérea crash para um algoritmo de via aérea falha. Então, os seus próximos passos, se ele não está ventilando, eu chego nessa situação de não ventilo, não intubo, que é o ponto mais crítico de um manejo de via aérea. Então, se eu não ventilo, não intubo para esse paciente, eu tenho uma chance para usar um dispositivo extraglótico. Se esse dispositivo falhar, a próxima intervenção vai ser uma cricotiloidotomia. O tempo é crucial nessa intervenção, né? A saturação do paciente nessa hora. Então, esses pacientes, eles chegam muitas vezes muito mal perfundidos. Então, a gente geralmente não tem o dado de saturação desse paciente. O que a gente vai usar são dados muito mais clínicos do que objetivos, muito mais subjetivos, muito mais de ver o paciente e sentir. Então, esse paciente, para eu considerar que ele está ventilando bem, ele precisa ter uma expansibilidade torácica boa, ele precisa ter um selo, ele precisa acoplar bem a máscara que eu estou colocando nele, e ele tem que estar respondendo a sua bolsa. Então, se eu estou ventilando um paciente e eu aperto o ambu e ele só vaza, ou se eu aperto o ambu com a válvula de PIP com a válvula de segurança fechada e ele não consegue progredir, parece que tem uma obstrução, então eu tenho um problema na ventilação desse paciente. Bom, e a gente sabe do paciente que a gente consegue ver a saturação, que a queda é exponencial. A gente tem um período tranquilo, quando a gente consegue ventilar o paciente para 98%, 99%, mas se ele já está aproximando-se de 90%, abaixo de 90%, a queda vai ser rápida e exponencial. Então, se esse paciente não está ventilando, o tempo é extremamente crítico. Exatamente. Então, muita gente confunde o paciente que não ventila daquele... Muita gente acha que é muito raro um paciente não ventilar. Mas um paciente que você está apertando o ambu e está vazando pela máscara, esse é um paciente que possivelmente não está ventilando.
Um paciente obeso, que você não vê o tórax expandir, esse paciente potencialmente também não está ventilando. Então é muito pouco reconhecido essa situação de não ventilo, não oxigênio. Porque muitas vezes, por conta do observador não estar identificando esses fatores. E esse reconhecimento que essa já é uma via aérea falha é bem importante. E a gente tem que tomar uma atitude rápida e crítica em cima disso. Né? Exatamente. Então, o nosso manual de via aérea de emergência, né, o manual do Walls, que é o Ron Walls, que é talvez o médico que mais publique em via aérea hoje, ou pelo menos já foi um dia, ele diz bem que você pode tentar uma vez um dispositivo extraglótico se você falhar a intubação e o paciente não estiver ventilando. Justamente para você não perder tempo. Não dá para você instalar uma máscara, tentar ventilar com ela, tirar a máscara, pega uma maior, coloca uma maior, tenta ventilar de novo. Você não tem esse tempo disponível. Justamente porque esse paciente está quase parando. Basicamente você está sugerindo a máscara laríngea. A máscara laríngea. A maioria das pessoas vai ter. Sim, que é o mais disponível. Você pode usar o tubo laríngeo também. Enfim, vai depender do que você tem disponível e do que você tem de plano para depois desse dispositivo. Por exemplo, a máscara laríngea, eu tenho algumas opções de máscara que eu posso entubar pela máscara. O tubo laríngeo já não tem essa facilidade. Mas para alguns pacientes ele pode ocasionar uma vedação um pouco melhor. Então vai depender muito do que a gente tem disponível. Bom, passei esse dispositivo extraglótico, a máscara laríngea, consegui ventilar, pronto, ficamos tranquilos, respira e vamos repensar. Mas se eu não conseguir, essa é a minha única tentativa. Então, vamos primeiro pensar se eu consigo. Se eu não conseguir entubar a primeira vez, o paciente não está ventilando, passei a máscara, isso é um exemplo clássico do paciente barbudo. O cara que você não consegue acoplar a máscara, mas você consegue ventilar bem com a máscara laríngea. Você não consegue com a máscara do AMBU, né, do dispositivo Vou Salvar uma Máscara, mas quando você coloca a máscara laríngea, ele ventila bem. Diferente do obeso. O obeso, geralmente, se você não consegue ventilar com a máscara, dificilmente você vai conseguir ventilar com a máscara laríngea também. Porque o leak da máscara é até menor do que uma máscara facial bem acoplada. Então, vamos supor que esse paciente seja um paciente barbudo, hipster talvez, não sei, e eu não tenha conseguido entubar, não tenha conseguido ventilar, coloquei a máscara e está ventilando. Nesse momento, a primeira coisa que você tem que fazer é respirar. É saber que você ganhou um tempo nesse paciente. Então você vai ventilar o paciente, checa os parâmetros, vê como é que ele está, VPA, e respira. Pensa no que você vai fazer a partir daí. Esse é o momento que você não pode perder a calma, porque se você se afobar com o paciente na mão, você vai perder ele. Então, mantenha a máscara no local e vai pensar no seu plano B. Como que você vai manter esse paciente? Você vai pensar primeiro se você vai manter a máscara ali por um tempo, ou se você vai entubar pela máscara, se a sua máscara permite isso, ou se você tem um fibroscópio que passa pela máscara. Você vai pensar nos seus planos. Caso ele não ventile, então, vamos supor um paciente obeso, que é o paciente clássico disso. Tentei entubar, não consegui. Passei a máscara, tentei ventilar com a máscara facial, não consegui também. Passei a máscara laríngea, não consegui. A máscara laríngea nesses pacientes é aquela máscara que fica soltando ar. Você aperta o AMBU com a válvula de PIP fechada e ela continua soltando ar. Se aconteceu isso, meu próximo passo é fazer uma crico. É um procedimento que é bom que você não tenha muita experiência com ele, porque se você tiver, provavelmente eu vou pensar que ou você não sabe entubar, ou você não tem planos B, trabalha num lugar que não tem muito recurso, ou você, não sei, trabalha numa referência de trauma, talvez. Crico é uma coisa que você tem que saber, tem que treinar todo ano, mas você usa pouco. Pelo menos não no paciente, né? Se você puder estar treinando sempre no modelo, exatamente, seria o ideal, né? Tem vários modelos que a gente consegue... Tem várias propostas de treinamento, né? Inclusive para residência, propostas com traqueia de porco, ou manequim cadáver, ou manequim plástico, manequim artificial mesmo. E o importante é você ter sempre o treinamento contínuo. Porque se você não tiver, na hora que precisar, você não vai lembrar. Você não vai ter aquela memória medular de como fazer uma crico. E acho que tem um modelo mental aí também. Porque a maioria das pessoas, eu acredito que pensa que se um dia tiver que fazer uma via aérea cirúrgica, é uma via aérea cirúrgica, né? Mas não é, eu acho que as pessoas têm que pensar quando isso vai acontecer. Né? Sim, se você se propõe a trabalhar num ambiente de emergência, você tem que estar disposto a fazer uma crico. Se você não tem confiança suficiente, ou se você não
quer fazer uma crico, não trabalhe na emergência. Porque esse é um ambiente que você pode encontrar com um paciente que vai acabar evoluindo para crico. Então, saiba dominar bem uma via aérea, treine constantemente um procedimento de fazer uma crico, uma vez por ano, os especialistas dizem que é suficiente, e saiba que na hora que precisar, você faça o procedimento. O que a literatura fala é que a maior taxa de insucesso da crico é por conta da demora em tomar a decisão para fazer a crico. Então aquele paciente que você testou 3 máscaras, aquele paciente que você chamou 5 pessoas para entubar, se você precisa fazer, faça. 20 vezes fazendo a mesma coisa. Exatamente. Se não está dando certo uma vez, se você vai tentar a segunda vez com a mesma técnica, com a mesma estratégia, não vai dar certo de novo. Você só está repetindo, né? Então, isso é importante. Via aérea é um assunto que a gente consegue fazer 30 podcasts sobre isso, espero que a gente faça. Mas tem que saber os conceitos, né? Esse é um conceito importante, de sempre mudar o plano de acordo com a sua abordagem. Muito bem. Nós não vamos entrar especificamente nos detalhes técnicos da via aérea cirúrgica, fica para outro episódio. Eu queria agradecer aí todo mundo que ouviu o podcast. Eu queria convidar a todos para conhecer o nosso curso, tá? Você pode simplesmente pesquisar no Google ou você pode digitar tiny.cc/emergência, vai cair direto lá no nosso curso. Eu queria agradecer o Diego que teve a disponibilidade de vir aí conversar. Obrigado. E ficamos aí para o próximo episódio. Obrigado, até a próxima.